365 dias, um vídeo gravado por dia aqui, no maior entusiasmo, na maior unção, na maior vibração, na maior felicidade, porque estou vivendo um propósito. Eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que vão ser alcançadas. É lógico que quanto mais pessoas forem alcançadas e tiverem as suas vidas transformadas, claro que isso resultará para a glória de Deus muito grande. Mas se apenas uma tiver o coração transformado através das mensagens que nós estamos passando aqui, o propósito, o objetivo já foi alcançado. Deus já está sendo glorificado. E aqui eu quero falar mais um 365 dias, um vídeo gravado sobre renascedor. Falar sobre resiliência, aquilo que me trouxe a escrever esse livro, aquilo que me trouxe a vencer minhas dificuldades, a vencer meus problemas, minhas crises altas e baixas, os ventos contrários, difamação, calúnia, todo tipo de circunstâncias que não alteraram as promessas e os propósitos de Deus na minha vida. E eu quero transmitir isso para você através da resiliência, que vem da palavra grega, latina, na verdade, reselire, que vem de religar ou ligar duas vezes. O que significa isso? Fala sobre a borracha, a mola, objetos flexíveis, que serve de exemplo para a nossa vida. Nós precisamos ter um olhar espiritual, sobrenatural, de modo flexível. Por quê? Porque quanto mais pressão se coloca sobre um objeto flexível, mais rápido ele volta para o seu estado original. E o interessante disso é que o objeto flexível não se deforma. Você vê a mola, já dei esse exemplo aqui, mas eu quero trazer novamente. Quanto mais pressão você coloca sobre a mola, quanto mais pressão vem sobre a nossa vida, a minha vida, a tua vida, nós temos que ter um olhar, um coração, uma alma, um espírito, uma mentalidade flexível, porque quanto mais pressão se faz sobre a mola ou sobre o elástico, mais rápido ela volta ao estado original. E o interessante, volto a falar, sem se deformar, ela volta ao estado original. Observe agora um outro objeto, um vidro sólido, não tem nada de flexível. Contemple um espelho, um vidro, totalmente sólido. Entretanto, não é necessário grande pressão. Uma pequena pedrinha pode estilhaçar o vidro totalmente sólido, duro. E aí vem de coração duro, dureza de coração. E o texto sagrado vai falar: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. E de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as saídas de vida. O que você é? Uma alma, uma mente, uma pessoa, um ser humano flexível, fácil de lidar, absorve bem a pressão, mas retorna ao seu estado original sem se deformar, ou você é uma pessoa sólida como uma vidraça, que não precisa grandes pressões. Uma pequena pedrinha já te estilhaça totalmente. Quem você é? Ou o que você prefere? A natureza da água é muito interessante quando nós observamos o que foi criado por Deus, porque a água sempre ela chega no seu curso, no seu objetivo, ela consegue contornar qualquer objetivo no meio do caminho e alcança o seu objetivo. Enfim, a natureza da água é muito semelhante à natureza de uma vida resiliente. E para dar base nisso, quero trazer aqui o livro de Daniel, 3 amigos de Daniel, e se encontra exatamente no capítulo de número 3. Vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que a primeira coisa que o rei da Babilônia quis fazer
foi mudar o nome deles, como mudou o nome de Daniel. Olha como o nome para os judeus é importantíssimo. Ah, por que você está falando de nome? Porque o nome era Azarias, Ananias e Misael, ou Misael, Ananias e Azarias. E o rei Nabucodonosor quis mudar para Sadraque, Mesaque e Abednego. O que isso interfere na nossa vida? Primeira coisa que o nosso inimigo quer fazer, o nosso acusador quer fazer, é mudar a nossa identidade para causar uma deformação, uma deformidade. Mas por mais pressão, eu não vou falar o capítulo todo, você vai ler no capítulo 3, que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, na verdade, o nome original é Ananias, Azarias e Misael. Eles passaram por uma pressão tão grande, mas nenhuma pressão foi tão forte o suficiente para fazê-los mudar o seu propósito de vida. É aqui que eu quero chegar. Nabucodonosor era um rei muito poderoso. Então, ele mandou levantar uma estátua feita toda de ouro. E para consagrar essa estátua para a sua arrogância e a sua vaidade, ele mandou chamar todos os povos do seu governo. E mandou tocar toda a sorte de música. E ao tocar todas as músicas, era obrigatório, não era por livre e espontânea vontade. Ele colocou pressão no povo e colocou uma ordem. Aquele que ouviu o som de toda sorte de música, ele no exato momento deve se prostrar e adorar a imagem de ouro que eu levantei, a fim de consagrar aquela imagem. E assim foi feito. O arauto saiu apregoando todos os povos, línguas, tribos e nações. Eu vou resumir aqui, que ao ouvir o som de toda sorte de música, deve imediatamente se prostrar e adorar. E assim foi feito, e se prostraram e adoraram. Aí vieram os caldeus, que são inimigos dos judeus, e acusaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não se dobraram, não se prostraram para adorar imagem de nenhum Deus, de nenhum rei. Então, ao acusar, sempre tem um acusador na nossa história de vida. Sempre vem um caldeu, um inimigo dos judeus, do povo de Deus, de quem é de Deus. Sempre tem um. E ao acusar, o rei se enfureceu de tal maneira, fruto da carne, ira, fúria, e mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, eu vou dar mais uma chance, uma oportunidade. É verdade que eu ouvi falar de vocês três, que vocês não se dobraram para adorar a imagem que eu levantei para consagrar ao som das músicas? É verdade isso? E eles disseram, isso é verdade, nós não nos dobraremos para adorar imagem nenhuma. Então o rei se enfureceu mais ainda e mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais, botou mais pressão, ao ponto de chamar os homens mais fortes do seu reino, do seu governo, para amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançar no forno. E ele disse assim, ó, vou mandar aquecer 7 vezes mais, a pressão vai ser mais forte, a ira vai ser mais forte, a fúria vai ser mais forte. E eu quero ver qual é o Deus que poderá vos livrar. E Sadraque, Mesaque e Abednego simplesmente responderam assim, quanto a isso, ó rei, não vamos nem lhe dar resposta. Se o nosso Deus, que nós servimos e nos prostramos para adorar, quiser nos livrar, nos livrará. Se ele não quiser, não vamos mesmo assim, não iremos nos prostrar para adorar, porque o nosso propósito é servir ao único Deus. A fúria foi muito grande, a ira aumentou, a pressão aumentou sobre esses 3 jovens, ao ponto de os homens mais fortes do reinado que lançou, morreram queimados. Eles caíram dentro da fornalha. Nabucodonosor foi lá para dentro
do lado de fora para ver o que estava acontecendo dentro da fornalha e perguntou: olha, nós não lançamos 3 homens? Sim, nós lançamos 3 homens. Como é que eu estou vendo 4 homens passeando pelo meio do fogo, sem nenhum dano, nenhuma deformação, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses? Era uma forma dele identificar, porque ele não sabia quem era Jesus ainda, mas era Jesus que estava passando. O 4º homem da fornalha estava passeando no meio da pressão com os 3 jovens ali, sem permitir que nenhum fio de cabelo daquele jovem se queimasse, porque tamanha foi a determinação, a ousadia, a coragem, a determinação foi tamanha, a resiliência foi tão forte, tão grande, o propósito falou tão mais forte, que Deus falou assim: vai lá, Jesus, e passeia com ele para mostrar quem é Deus. E foi grande o mal que contribuiu para o bem, foi tão grande que o rei falou assim: eu chamo Sadraque, Mesaque e Abidnego, venham para fora. E eles vieram e todos começaram a contemplar, que nem cheiro de fumaça se achou neles. Então o rei mandou lavrar um decreto e disse: aqueles que blasfemarem, olha como mudou a história, como a determinação, a resiliência, a ousadia, a coragem, faz mudar a história de uma nação inteira, não só a vida daqueles jovens, mas a nação, muitas nações, povos, línguas, tribos. Leia capítulo 3 de Daniel, você vai ver. Aqueles que blasfemarem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego será lançado agora no fogo ardente. E eu faço um decreto que todo o povo, língua, tribo e nações só vão se dobrar para adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque só o Deus Altíssimo e Tremendo é capaz de livrar da fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor fez prosperar no reinado da Babilônia os 3 jovens. O mal que contribuiu para o bem. Talvez você esteja passando de 2024 para 2025 um momento terrível de crise, de pressão sobre a sua vida, mas é um prenúncio que Deus está te chamando para ser um renascedor, resiliente, porque quanto maior for a fúria dos caldeus, os acusadores dos judeus, quanto maior for a pressão, mais rápido você vai retornar ao estado original, que é a imagem, a sua identidade, semelhança do Criador. Uma vida vivida e envolvida numa fé firme, forte, invencível, imbatível e inabalável, que vence o invencível, que crer no impossível e traz à existência aquilo que não existia. Então eu pergunto novamente, aqui em 365 vídeos, um vídeo por dia, você prefere ser flexível, uma alma, um espírito, uma mentalidade, uma vida flexível, que você contorna as circunstâncias, mas não altera o seu propósito de vida, não se deforma, nem o fogo faz você se deformar, ou você é sólido como um vidro, uma pequena pedrinha pode te estilhaçar e te deformar todinho ao ponto de não conseguir botar você no lugar. Quem você prefere ser? Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram totalmente determinados ao ponto de mudar a história, fizeram a história, colocaram o seu nome na história. Não vamos nos dobrar somente ao nosso Deus. Se Ele quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser, vamos continuar no nosso propósito. O 4º homem da fornalha foi lá e conseguiu fazer toda a nação mudar de Deus. Vamos servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperaram no reino do inimigo. Você foi chamado para prosperar no tempo do inimigo. A
aquele que se levantou para te acusar, aquele que se levantou para colocar pressão na tua vida, vai ter que ser o mesmo que vai ser usado para te exaltar. No lugar da tua vergonha, o Senhor vai te dar dupla honra, tamanha vai ser a prosperidade, a glória de Deus na sua vida, que todos os povos, tribos e línguas de nações vão ter que ver isso. O que Deus, o Altíssimo e Poderoso, é capaz de fazer. De enviar o quarto homem da fornalha para te livrar e fazer você passear no meio da sua pressão. Você vai estar passeando, porque Deus é contigo. Aqui eu quero terminar declarando que o quarto homem da fornalha vai te trazer uma vida de resiliência. Agora, receba essa palavra, mude a história da sua vida, conte o seu testemunho aqui nos comentários e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Fazendo assim, você vai estar espalhando a semente no planeta Terra. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e faça você prosperar nesse tempo.